Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de controle de qualidade. Hoje será a revisão do conteúdo já dado. Meu nome é Bruna. Então, bom dia. Então, eu vou contar uma história para vocês, assim, lá de 1998, que eu acho que vocês não eram nascidos. Eu era pré-adolescente na época. Em 98 eu tinha 12 ou 13 anos. Aconteceu um caso que ficou marcado na minha cabeça, assim, porque na mídia apareceu em todos os lugares. Talvez até a Tati deva lembrar desse caso. O caso das pílulas de farinha. O que aconteceu? Um monte de pessoas tomavam um anticoncepcional chamado Microvilar. Só que um lote do Microvilar da Xering do Brasil foi para o mercado, as pessoas compraram, tomaram, e todo mundo que usou aquele lote engravidou. Todo mundo. Era o anticoncepcional, Microvilar, eles engravidaram. As mulheres engravidaram. E tipo assim, como? Não entendo, eu tomei certo? Todo mundo, né? Foi reclamar com a Xering, tipo, o que está acontecendo, meu Deus? Acontece que esse lote inteiro foi pro mercado sem uma pequena coisinha, sem um pequeno detalhe. Sem o princípio ativo. Então, lá em 98 aconteceu, não tinha o princípio ativo do anticoncepcional. Não tinha estradiol e nem o progesterona. Só tinha os recipientes. Aí, quando o povo descobriu, é claro que a Xering do Brasil teve que indenizar todo mundo, dar tudo para todo mundo, né? Quem engravidou, desde o serviço de hospital, todo o atendimento, tudo, mas o que aconteceu aí no meio dessa história? Foi uma falha muito séria no controle de qualidade. Porque sempre que você faz um lote novo de medicamento, você tem que garantir que aquele lote tem tudo. Você tem que garantir que você vai fazer os testes, você vai pegar algumas medicações separadas na esteira, né? Que elas passam na esteira, depois que a máquina comprime. Vai pegar medicações várias e vai testar. Vai ver se elas estão ok, se elas estão dentro do padrão. É normal você fazer isso a cada lote, que pode ser uma vez a cada mês, uma vez a cada 2 meses, dependendo da demanda do medicamento. Só que eles não fizeram isso. E ninguém olhou se a máquina que estava injetando o princípio ativo, colocando, estava funcionando corretamente. Estava calibrada, estava com o princípio ativo lá. Claro que a Xering do Brasil não divulgou exatamente o que, mas foi erro de controle de qualidade. Porque ninguém fez o teste. Ninguém garantiu que aquilo estava pronto para ir para o mercado. As pessoas tomarem e nada acontecer com elas. No fim, um monte de mulheres tiveram filhos, às vezes em situações indesejadas. O que muda completamente a vida da pessoa, certo? E pode levar ela, se fosse uma outra medicação, uma outra coisa, poderia levar ela a ter uma piora numa doença crônica, ter uma piora em qualquer outra situação, às vezes levar até a morte porque precisa da medicação e ela não tem o princípio ativo.
Pois é, imagina uma pessoa que faz uso de um medicamento antidiabético e não, não tem o princípio ativo. Pode levar a pessoa à morte, certo? Vocês lembram vocês já ouviram falar de algum caso? Querem compartilhar alguma coisa para a gente pensar sobre isso? Eu vou revisar com vocês o conteúdo, mas vocês não têm dúvida? Parece que eu sou uma professora exemplar. Professora, os pacientes que tiverem questão anticoncepcional, depois eles forem indenizados ou não? Oi? Eles forem indenizados? Os pacientes que tiverem questão anticoncepcional, eles forem indenizados? Tá cortando. Você pode falar mais perto? Pronto. Os pacientes que fizerem ingestão anticoncepcional sem princípio ativo, eles forem indenizados? Foram. Foram indenizados desde no momento da gravidez, quando foi finalmente aceito pela Xerm do Brasil, que a culpa foi dela, porque eles fazem de tudo possível para tirar a culpa de si, né? Primeiro eles fazem uma investigação enorme, se as pessoas tomaram mesmo ou não, quantas pessoas engravidaram, tudo, mas aí quando eles vão olhar o medicamento, a perícia mesmo da polícia olhou o medicamento e falou, aqui não tem. Foi a Polícia Federal que fez na época. Aqui não tem princípio ativo. Chegaram a falar que eles compraram de mercado negro. Quem que compra anticoncepcional em mercado negro? Pra quê? Não, aí a Polícia Federal fez direitinho, conseguiram colocar a responsabilidade na Xering do Brasil e eles tiveram que pagar, então, aí desde se as mulheres já tiveram começado o acompanhamento com o hospital, alguma coisa, né? Ou já tivessem tido o parto, tal, eles pagaram retroativo para elas, o que elas gastaram com o hospital, com o exame, com tudo, e ofereceram para as outras, o que ainda estavam na gravidez ou ainda fazendo exame, todas as coisas que elas precisavam, além de mais uma indenização para elas cuidarem dos filhos e por danos, né? Então foi uma história assim, que ficou passando na TV aqui no Brasil e saiu em tudo que foi revista, em tudo, assim, por muito tempo. Por muito tempo. Porque era essa confusão toda. Aí entra o mercado negro na história, que não tem mercado negro nenhum, sabe? As coisas assim. Mas tudo para se livrar da culpa, né? De ter feito uma coisa assim dessa. Porque pensa, você é lá da indústria, aí você olha, manda fazer um teste de controle de qualidade, não tem princípio ativo ali. Ai, que vergonha. Pensa que sentiram. Eu não consigo imaginar o que aconteceu com os profissionais do controle de qualidade naquela época, né? Não sei se eles foram demitidos por justa causa, sabe? Por não ter feito o trabalho deles adequadamente, por ter prejudicado tantas pessoas. Eu não imagino. E com outros profissionais também, né? Que verificam a máquina, que calibram a máquina, tudo mais. Deve ter sido uma confusão dentro da empresa que eles não vão divulgar, né? Mas deve ter sido aquele momento que você põe a mão na cabeça e fala: Meu Deus, acabei com tudo.
E eles assim... Oi, pode falar. Até hoje eles não dormem. Não, não dorme. Eles não tinham, assim, tantos produtos, eles não tinham tanto dinheiro, sabe? Não era aquela empresa farmacêutica, assim, grande. Então, deve ter prejudicado muito a possibilidade deles crescerem. Pra te falar a verdade, eu não tenho certeza se ela existe ainda. Deixa eu dar uma olhada. A produção o anticoncepcional era feita aqui no nosso país, no Brasil? Sim, era a Schering do Brasil. Foi só aqui que aconteceu. Ela foi comprada pela Bayer. E depois vendida para a União Química. Ou seja, depois de ter tido esse grande problema que deve ter gerado uma quase falência, porque pensa no Brasil inteiro. Era um anticoncepcional muito difundido. Então pensa no Brasil inteiro. Eles terem que tomar conta de todas as mulheres. Apesar delas serem multimilionárias, a Schering não era assim tão grande. Igual eu falei, tem indústrias menores, né? E indústrias maiores. Aí a gente está falando da Bayer, né? A gente está falando da Pfizer, a gente está falando da Roche, a gente está falando de empresas que geram como é que chama? Lucro de 140 bilhões de dólares por ano. Lucro. 150 bilhões de dólares. Mas aí são empresas que são gigantescas. E não era o caso da Schering. Então foi comprada lá pela Bayer para ser usada como laboratório aqui para produzir coisa da Bayer. Depois a União Química adquiriu o laboratório para poder fazer coisa utilizar o laboratório deles para fazer coisa da União Química, que é brasileira. A União Química ela só produz genérico. No Brasil a gente não tem mais. A gente tinha a Medley. Vocês conhecem a Medley, né? A Medley ela até produzia medicações, mas agora ela não produz mais, só produz genérico e ela não é mais brasileira. Ela foi comprada pela Pfizer. Então a gente não tem produção assim de medicamento aqui no Brasil no sentido de desenvolvimento. Medicamento próprio, sabe? Só as universidades que desenvolvem métodos ou novos compostos, tal, e que acabam sendo vendidos. Então, para indústrias farmacêuticas grandes. Mas a gente hoje só produz genérico, a gente só pega a formulação na medicação, faz todo o teste, tem que fazer todos os testes, milhares de testes, para ver se vai dar certo. Faz o genérico, manda para o mercado. Só que tem um bom tempo que a gente não tem um problema assim. Às vezes a gente vê retirada de medicamentos, de lote de medicamento do mercado, vocês já devem ter visto. Mas é porque tinha lá algum problema na compressão, algum problema na cápsula, alguma coisa assim, né? Às vezes até no próprio princípio ativo, às vezes tinha mais ou menos, mas eles pegaram a tempo antes das pessoas fazerem uso da medicação. O que também é um erro. Porque não devia ter ido para o mercado. Eu não sei se vocês gostam de trabalhar com burocracia. Eu não. Pessoalmente, não.
Eu sou aquela pessoa que vai para dentro do laboratório e lá fica, sabe? Então, eu não sou aquela pessoa que trabalha muito com essa coisa burocrática. Se eu tivesse que trabalhar com controle de qualidade, eu seria a pessoa que faria os testes dentro do laboratório. Parece cientista maluca, né? Mas é extremamente burocrático. Vai fazer um lote de medicamento, vai ter que seguir um protocolo. Vai ter que seguir as boas práticas de farmacêuticas. Porque senão você vai perder dinheiro. Você vai perder insumo. Você vai perder todas aquelas embalagens secundárias, primárias. Vai tudo para o mercado. E aí você vai ter que retirar aquilo e vai ter que incinerar aquilo. Para uma empresa isso é perda. Isso que eu falo. Não é a minha área, não gosto. Apesar de ter me formado em relações internacionais também. Quando eu fui trabalhar em empresa, eu falei, ok, não dá para mim. Então, burocracia não é comigo, essa coisa de perda, custo, etc., não é comigo. Mas você tem que pensar que tudo isso existe. Olha que vocês querem abrir uma farmácia de manipulação. Algum de vocês. Vocês não iam querer que perder nada? Concorda? Vocês iam querer dar o melhor para os seus clientes, inclusive para eles voltarem a comprar. Inclusive para eles confiarem na tua farmácia. Não é assim? Quando a gente vai comprar um medicamento manipulado, a gente tem que confiar. Meus cachorros, eles tomam. Meu cachorro, na verdade. Ele toma gabapentina com dexametasona manipulada. Porque a dose para um animal é muito menor do que a dose para um humano. Então sempre tem que ser manipulado. E o lugar que faz para mim, faz com tanto cuidado, tem um rótulo tão bonitinho, tem um modo de usar, tem tudo assim, com tanto cuidado, que eu só compro lá. É uma diferença para o cliente ver a qualidade do produto e da empresa manter aquele cliente. Sabe? Então faz muita diferença o controle de qualidade. Alguém aí gosta de burocracia? Gosta de trabalhar com documento, com desenvolvimento de planejamento, essas coisas? Processo? Ah, então vocês são que nem eu. Citou a Bayer. A Além de medicamento, a ISTA, ela é uma grande produtora de agrotóxicos, isso? Oi? Ela é o quê? Produtora de agrotóxicos? A Bayer? Não. A Bayer acho que saiu desse mercado. Não tenho certeza, eu vou olhar aqui para vocês. Porque a Bayer, ela produz medicamentos e outras substâncias químicas. Eu não sei se ela comprou a Monsanto, se foi esse o caso. Esse tempo eu entrei no site deles lá, ano passado, na verdade. E tá lá que eles também produzem agrotóxicos. Vou olhar aqui para vocês. Porque teve um tempo que eles fizeram uma. Não sei se eles compraram a Monsanto ou uma outra empresa de agrotóxico. Mas eu não sei se eles estão trabalhando ainda com ela. Bom, vocês têm que pensar assim, né? Aqueles têm transgênicos, sim. Pelo menos, eles fazem pesquisa com relação a isso.
o que que... vamos lá. A história da Bayer. Ela é a primeira farmacêutica. A Bayer é a primeira farmacêutica, assim, estabelecida no mundo. Em 1800 e alguma coisa. Que se fundou lá como um pequeno boticário, mas pequeno, um pouco maior do que o normal, né? Não sei se vocês sabem, mas antigamente não existia a área da farmácia e a área da medicina, elas eram juntas, não existia separação entre elas. Então, geralmente eram médicos. E eles faziam as medicações, eles eram especialistas em medicações. Só que a coisa foi ficando tão grande, eles foram descobrindo tanta coisa no período de 1900 a 1920, eles foram descobrindo tanta coisa com relação a medicamentos e a farmácia, que eles tiveram que separar as áreas. Elas tiveram que se tornar independentes. Porque era impossível para um médico exercer as duas profissões. Então, ela começa lá como uma botica, eles são os apotecários, tudo mais, um pouco maior, de repente ela começa a industrializar. Virou das maiores do mundo. Só que vocês têm que pensar que ela não é apenas uma indústria farmacêutica, ela já foi. Agora ela é uma indústria de substâncias, uma indústria de químicos. Ela tem laboratório para isso, ela tem expertise para isso, ela tem tamanho para isso, e ela tem dinheiro para isso, e ela quer mais. Certo? Então, onde eles puderem investir, que tiver na expertise deles, eles vão. Não sei se vocês já ouviram falar sobre um conceito de marketing chamado empresas guarda-chuva. Supor a Coca-Cola, tá? A Coca-Cola ela é uma empresa guarda-chuva. Dentro dela, ela tem um monte de outras empresas com o nome de Coca-Cola. Ela produz desde o refrigerante até comida, até água. Então, ela é guarda-chuva, sabe? Não? Não é hora do sinal? Aí, a Bayern também. E algumas dessas outras empresas farmacêuticas grandonas também. Já começaram a adquirir outras empresas e se tornarem guarda-chuvas. Se separarem em várias outras. Entende? Então, você vai encontrar essas coisinhas diferenciadas. Mas a grande parte das indústrias farmacêuticas, elas trabalham mesmo com medicamento. Porque desenvolver medicamento, quando eles conseguem, porque eu sei o quanto é difícil, vamos dizer, ganhei na loteria hoje, sabe? Descobri ganhei na loteria hoje. Não é fácil, é muito difícil descobrir um medicamento que funcione. E ele tem que passar por todos esses testes, todas essas coisas. Não é mais o controle de qualidade que a gente está falando, né? A gente já foi para outra coisa. Mas, quando o assunto é farmácia, o assunto são histórias da farmácia e desenvolvimento, essas coisas é comigo mesmo. Então, vamos lá. Voltando ao controle de qualidade. Vocês têm alguma outra pergunta ou algum outro exemplo, alguma outra coisa? Pode ser de indústria alimentícia, pode ser de qualquer coisa que vocês já tenham visto.
Corpos estranhos no quê? Massa de tomate. Massa de tomate? Ah, teve. Teve sim. Isso acontece também com medicamentos. Uma falha também do controle de qualidade da indústria alimentícia, que deixou passar testes microbiológicos que deveriam ter sido feitos. O alimento, ele é uma coisa mesmo muito perecível. Então não custa nada ele ser contaminado. Vai dizer que a bactériazinha que está lá, porque o ambiente tem, por mais estéril que seja. A bactériazinha que está lá não vai cair, não vai se desenvolver. Vai. Mas acontece que existe um limite. Igual para medicamento, existe um limite de determinadas coisas que podem estar acima ou abaixo. Existe um limite também de bactérias que podem estar no alimento. Porque é impossível. A gente convive com a natureza está aí. Basicamente, esterilizar uma coisa não tem como. Então, tem níveis que são prejudiciais, tem níveis que não são. Então, você tem que, no final daquele lote, você tem que ter várias amostras diferentes e tem que olhar se está dentro do limite aceitável. Porque você sabe que depois que invasar, isso vai para o mercado e ela vai continuar crescendo. A bactéria continua crescendo feliz. E aí, a hora que o consumidor for comprar, vai ter um monte. Fora outros corpos estranhos que são comuns, e eu posso dizer que são pelo, pedaço de inseto, etc. e tal, tudo. Vocês podem encontrar isso e dentro da própria regra da Anvisa vai estar lá, ok, X quantidade. Entende? Um caso que aconteceu também, lá nos anos 90, foi da Parmalat. A Tati deve lembrar. Os leites, eles usam conservantes. E aquele foi fenol. Eles colocaram uma grande quantidade, uma quantidade muito acima de fenol no leite. E eles estavam fazendo isso deliberadamente. Porque você diminuía a quantidade de produto que você ia usar, aumentava o número de fenol e, ó, o problema é de vocês que estão tomando, tá? Era deliberado, não foi erro aí. A Parmalat basicamente faliu na época. Ninguém encostava mais em produto da Parmalat. Oi? Para diluir, como diluente, para você, porque ele é um conservante, né? Só que eles usavam como diluente para poder aumentar a quantidade de produto sem o produto. É igual tacar água. Só que eles faziam isso com fenol. Vocês conseguem ter ideia? Coisinha pouca. Coisa pouca. Teve gente que usou no cabelo, né, para fazer progressiva, que queimou a cara inteira. Então imagina vocês ficarem tomando isso. A gente tomava, eu tomava.
na época. Todo mundo tomava. Você ficar tomando fenol. Aí o povo até brincava que a gente ia acabar mumificado. Que a gente ia ficar bonito por mais tempo. Ia morrer mais jovem. Ia morrer mais jovem, mas é porque ele é um conservante, né? Então o povo zoava que a gente ia ficar conservado. Aham, que engraçado. É, as coisas. Mas basicamente ninguém encostava mais em nenhum produto da Parmalat. E era assim, uma empresa que tomava conta de tudo aqui. Vocês não pegaram essa época, né? Porque foi nos anos 90. Mas era gigantesca. Todo mundo comprava o produto dela assim. Ela trabalhava mais com bebida, né? Era bebida láctea, era o leite mesmo, enfim. É suco, tinha tudo. Ela patrocinava pra caramba time de futebol, patrocinava um monte de coisa e tal. De repente ela faliu. Ela faliu. Aí ela conseguiu reentrar no mercado assim, muito devagar, muito, muito devagar. E hoje ela não representa basicamente nada do que ela foi. E isso é um caso deliberado. Foi feito porque eles quiseram. E quando foi pego pela Polícia Federal, porque a Polícia Federal, ela também checa determinadas coisas. Não é o tempo todo, não é tudo, mas se ela tem uma desconfiança, a Polícia Federal ela trabalha quieta. Para quem gosta de perícia, essas coisas, não sei se tem alguém aí que gosta de perícia, tal. É uma das áreas que a gente trabalha. Ela trabalha bem quietinha, Polícia Federal. Aí você pensa assim, poxa, mas eles não estão fazendo nada? Sim, eles estão. Só que eles têm que, quando eles desconfiam que alguma coisa está errada, eles têm que reunir o máximo possível de prova. Eles têm que fazer o máximo possível de teste. Esses testes são de perícia, eles não saem de uma hora para outra. Eles têm que fazer o máximo possível de lote, né? Eles têm que conseguir encontrar a pessoa que está fazendo isso, tem que conseguir comprovar que é deliberado. Então ela trabalha bem quieta. Aí dá uns 2 anos. Ela solta, ela estoura. Ela estoura aquelas operações gigantes da Polícia Federal. Quando você menos espera. Esse foi um caso. Porque as pessoas não tinham sintoma. Não até então, né? Não tinham ingerido o suficiente para ter um sintoma, nem nada. Mas começaram a ter desconfiança, começaram a ter denúncias, coisas assim, anônima, a Polícia Federal trabalha naquilo, eles até que não demoram naquela época. E pum, solta aquela notícia pra gente. Então acabou com a empresa. Então, para quem gosta de perícia, também a nossa área trabalha com isso. Técnico de farmácia. Na verdade, o técnico de farmácia não pode trabalhar com perícia. Mas se vocês fizerem, porque tem que ser graduado, né? Aceita tecnologia? Oi? Alguns editais também aceitam. Não entendi. Alguns editais aceitam. Ah, sim, alguns editais aceitam. Mas, assim, para você ser o perito, né? Chefe, você tem que ser graduado. Ou em farmácia, ou em biomedicina, que nem eu, né? Ou em alguma área correlata. Visto que vocês entenderam tudo sobre controle de qualidade, já são, assim, os controladores de qualidade.
Vocês estão preparados para fazer a prova, certo? Eu acho que sim também. Eu acho. Porque vocês entendem, a gente conversa bastante sobre, vocês conseguem entender a importância. E conseguir entender a importância é, assim, a chave da coisa. Por quê? Ah, tá, você vai decorar um monte de lei, você não vai. Se você for trabalhar com controle de qualidade, essas leis vão estar na tua mão, você vai poder consultar elas e com o tempo você vai decorar elas sim. Eu decorei um monte de coisa, entendeu? Se eu sempre falar o nome de um medicamento, eu vou saber que classe que ele pertence. Posso até nunca ter ouvido falar, mas a classe que ele pertence, como que ele age, qual a cascata de reação, porque tem tudo uma lógica. Conforme a gente trabalha com isso, a gente vai, né, decorando, desenvolvendo um conhecimento maior. A gente vai. Aquilo vai sendo incutido na gente. Como parte da vida. Então não adianta eu ficar aqui fazendo vocês decorarem lei. Porque isso não vai mostrar para vocês a importância que vocês têm que ter, a preocupação que vocês têm que ter com aquilo tanto que vocês compram, quanto aquilo que vocês vão fornecer. Isso é a chave. Porque lá no trabalho vocês vão ter essa ferramenta. Então, por isso que eu conto tantas histórias para vocês, por isso que eu trago tantos exemplos para vocês de várias indústrias. Porque isso vai mostrando para vocês o quanto vai impactar na vida de uma pessoa. Aquela do Tilenol que eu contei para vocês. Tilenol com cianeto. Sabe? Quanto que isso vai impactar na vida? Morreram da mesma família, morreram 4 pessoas. Então, são coisas que vão levar a prejudicar muito alguém. Vão levar mesmo. Então, eu acho que vocês vão bem na prova. Que vocês sabem que eu não vou ficar fazendo perguntas, eu vou fazer perguntas conceituais, sim. Mas eu vou querer reforçar com vocês a importância disso. Vou querer que vocês, né, pensem mais a respeito. Depois a gente vai voltar, quando vocês voltarem de férias, a gente vai voltar a matéria, porque vai ficar sendo essa semana revisão, próxima semana prova, daí a outra semana a gente já volta na próxima semana. Antes das férias, vou aplicar a recuperação. Basicamente, pois é, então, essa semana é a revisão, a outra é a prova de controle de qualidade, né, porque só tem a aula geminada. E a outra vai ser recuperação. Então, basicamente, só depois que vocês voltarem das férias é que eu vou voltar com leis para vocês. Com um momento divertido das leis. Mas eu vou trazer mais coisa, claro, vocês sabem, né? Que história eu conheço. Mas não é até porque, assim, eu adoro assistir, eu adoro ler. Eu fico caçando matéria esse final de semana mesmo. Você acha que eu não olhei nada? Estava assistindo documentário de farmácia, porque eu gosto. Sim, é um vício. Meu marido até fala, para.
Mas é meu vício mesmo estudar isso. Uma coisa que eu amo. E dar aula também é uma outra coisa que eu amo. Então aí eu quero. Porque eu quero compartilhar com vocês essa coisa que eu amo. Então. É isso. Então, basicamente, controle de qualidade mais nada, né? Eu vou. A aula de farmacotécnica de vocês também vai ser revisão. Porque daí vocês têm prova essa semana. Por causa de quê? Sim, vai estar. Aqui também. Mas eu tenho que dar para vocês, pessoal, não é que eu quero acelerar, não. Porque eu mal e mal dei matéria. Né? Mas vocês sabem a minha situação, pegar o segundo trimestre no final e vocês não terem nota, né? Então eu tenho que dar. Porque acaba em agosto o segundo trimestre. Então se eu não fizer isso, eu não vou conseguir dar matéria. Que falta. Mas eu entendo vocês, eu entendo a parte da geada, vai gear aqui amanhã também. Eu vou levantar feliz e satisfeita, né? Às 6 da manhã, com aquela geada caindo, colocando o capuz na cabeça. Vocês não têm noção como eu saio de casa. Imaginem só vocês. Mas eu vou ter que aplicar para vocês essa prova de farmacotécnica. E eu andei conversando com a Tati também. Passei para a Bianca, conversei um pouco da gente fazer as aulas práticas, né, Tati? Eu não posso ir aí. Eu tentei, a gente conversou. Ah, eu super gosto, velho, do sinal de vocês. Pelo menos não era igual o meu lá. Esperar passar. Pronto. Aí a gente estava conversando, eu não posso mesmo ir. A secretaria não libera que eu vá pessoalmente. Eu queria muito ir. Eu queria muito conhecer vocês. Pessoalmente, né? Mas não posso. Não libera. Então eu e a Tati, a gente estava conversando de eu fazer com vocês irem num laboratório aí na escola e eu orientar vocês como fazer. Junto com ela, junto com a Bianca. Tá? Então, eu coloquei no plano de aula para de vocês desse trimestre, ou seja, em agosto, se possível for, já algumas aulas práticas. Uma delas, se possível for, vai ser a retirada do composto da aspirina. Vocês vão purificar a aspirina para mim e vão conseguir tirar o princípio ativo. E a outra delas é a reconstituição do ácido da aspirina, né? O princípio ativo é o ácido acetil salicílico. Vocês vão tirar para mim. Ele é um cristal muito bonitinho, muito fofo, bem brilhante. Vão guardar esse cristal.
Depois a gente vai reconstituir ele. A Tati queria que vocês aprendessem a encapsular. Mas vocês têm máquina de compressão? Comprimido? Não tem, não tem. Mas não tem problema. Se for só para a gente poder fazer, a gente ensinar a reconstituição de um medicamento, pode ser com cápsula mesmo, se você quiser, viu, Tati? Só não pode usar. Vocês não vão pegar o que vocês fizeram e utilizar, por favor. Já estou orientada, não pode. Vocês não podem pegar, aí vocês podem usar a encapsuladora, refazer a aspirina, né? Só que ao invés de transformar em comprimido, deixar ela em pó e colocar na cápsula. Mas, por favor, não vão pegar aquilo e tomar. Eu mato vocês. À distância. Não pode, viu? Mas se tudo der certo, a gente consegue fazer. É simples, mas é bem minucioso, é bem preciso para fazer. Tem que ser simples, porque eu não tenho como orientar vocês a fazer uma coisa mais complexa. Via estúdio, mas eu posso orientar vocês a fazer isso, pois é minucioso, é trabalhoso, e vocês vão ver depois que bonitinho que é o princípio ativo quando vocês retirarem. E depois, quando vocês reconstituírem ele, usarem a encapsuladora. Aí vocês vão sentir como é fazer uma medicação. Vocês vão sentir como é estar lá em contato com esses princípios ativos e tudo. Aliás, eu estava vendo o trabalho de vocês, de farmacotécnica. Algumas pessoas, eu mandei recados para algumas pessoas, porque alguns um anexo não está, né? Alguns não estão exatamente como eu pedi, tudo, mas a grande maioria do trabalho de vocês está lindo. Tá lindo. Eu até quero usar uns exemplos depois na... Eu posso começar até agora. Para revisão de farmacotécnica. Tá? Mas dando uma devolutiva para vocês de alguns... como eu estou esperando alguns alunos enviarem anexo ou consertarem alguma coisa, então vocês... Não é todo mundo que está com nota atribuída, tá? Mas eu deixei aberto para aqueles que eu pedi para consertarem, tudo mais. Eu vou abrir alguns trabalhos aqui. E uma que eu gostei de muitos mesmo. Não sei se vocês leram, chegaram a ler as coisas que eu escrevi e tudo mais. Pode. Aqui é um exemplo de um trabalho que eu gostei bastante, eu até mandei a devolutiva para vocês. Eu não coloquei, não estou pondo nomes aqui, mas quem sabe quem fez, né? Sabe?
A minâncora. Eu achei extremamente interessante vocês escolherem minâncora. Porque é assim um medicamento que hoje em dia não é tão popular quanto já foi. Ah, mas na minha época, até quando eu mandei a devolutiva, na minha época eu usava para tudo isso aí, de desodorante, a, a coisa para dor muscular, o pessoal cheirava assim, abria e cheirava para poder abrir os brônquios por causa da cânfora, sabe? É, o pessoal passava em espinha, o pessoal usava para tudo. Minâncora era a resolução dos problemas. Eu queimei minha cara com esse negócio. Jamais. Oi? Eu queimei minha cara usando minâncora para tratar espinha. Daí eu nunca mais usei. Pois é. Tipo, o pessoal usava pra isso. Ou mais pra desodorante. Basicamente pra tudo, né? Igual eu falei. Até pra desentupir nariz. Mas isso é por causa da cânfora. Né? A cânfora tem esse negócio. Gostei bastante da ordem de manipulação que vocês fizeram. Tá? Vocês colocaram os ingredientes bonitinho, tudo. Colocaram o que cada ingrediente faz. Eu achei muito fofo isso. E gostei da armazenagem também. Outro, deixa eu achar aqui. Que eu achei bem interessante. Esse aqui, ó. Adorei o fato de vocês terem colocado um sumário. Não é muito comum. Não é muito comum, porque assim, na idade de vocês ainda estão aprendendo como montar pesquisa científica, né? Como montar as coisas. Apresentações, etc. Então, o fato de colocar um sumário, para mim foi bem legal. Tipo, demonstrou um conhecimento a mais, sabe? Não, mas tem mais ainda. Tem um que me deixou até que eu falei, uai? É, aqui eu vi bem especificadinho nas normas de segurança como fazer este. Aqui muitos de vocês colocaram cosmética, né? Parece que vocês gostam bastante de cosmética. Não, mas muitas pessoas escolheram cosmética. Só que a base da cosmética também já se aplica a muitas outras, por exemplo, produção de fármacos, tá? Ele não é um fármaco, porque ele não tem um princípio ativo, a não ser que ele tenha. Mas aí ele já não é mais um produto de perfumaria nem de cosmética, ele é um fármaco, um medicamento. Mas o que se aplica a ele são as mesmas regras, basicamente.
Aqui nesse trabalho tem as luvas nitrílicas. Eu achei bem interessante vocês colocarem. Não é só nesse trabalho que tem. Outros também tem. Vocês já viram uma luva nitrílica? Essa luva aqui, ela é bem durinha, assim, chatinha de usar. Eu usei lá em laboratório para mexer com algumas substâncias. Ela é durinha e chatinha. Você não sente as coisas que você está mexendo, sabe? Você perde um pouco o tato e essa coisa. Mas você precisa dela porque o óleo essencial e os outros ingredientes de da parte de perfumaria, da parte de cosmética, eles são extremamente tóxicos. Eu não sei se vocês sabem disso. Óleo essencial é extremamente tóxico. O óleo essencial puro. Ele é tóxico. A gente não pode encostar, tomar de jeito nenhum, porque eu já vi pessoas que fazem uso de tomar óleo essencial de planta diluído em água. Óleo de lavanda, óleo de canela, eles são extremamente tóxicos. Então, eu quase tive um treco quando eu vi um pessoal vendendo óleo essencial de canela para ser tomado numa feira. É um dos óleos mais tóxicos que tem. Então, a gente não pode nem colocar a mão neles, porque vai entrar pela pele com o tempo, né, de vocês manipulação disso. Imagina que vocês estão sempre manipulando óleo essencial. Ele vai passar pela pele toda vez e uma hora ele vai acabar se tornando tóxico para vocês. Meu Deus. Aí então, é por isso que se usa essa luva que é mais rígida, mais com maior segurança. Só é ruim, eu acho, porque a gente não sente o que a gente está pegando. Mas acostuma. Tem que usar. Oi. E, por exemplo, a gente vai fazer urso, assim, urso de pelúcia que a gente ele vem com óleo essencial, assim, de cheirinho leve, assim, pra acalmar e tal. Tudo bem isso ou ele é tóxico também? O tempo vai fazer mal pra pessoa? Por exemplo, se você usar o óleo essencial de lavanda, que é comprovado cientificamente, quando inalado, ele é um calmante? Ok. Só que você coloca um pouquinho dele no algodão, um pouquinho. É para encharcar o algodão, não, viu? E inala. Mas só inala. A questão é nunca tomá-los. Mas esse é um exemplo de um óleo essencial que sim.
Ele funciona cientificamente comprovado. Tem gente que gosta de colocar, por exemplo, uma gota dele no travesseiro, do de lavanda, para dormir. Ah, tudo bem. Ele não vai fazer mal. Tem uns que são mais tóxicos que outros. Canela e cravo são bem tóxicos. São os compostos deles, né? Se comer a planta? Você diz a casca da árvore, da canela? Não, Do cravo. Já me falaram isso? Eu conversei com um Uber esses dias que falou que gostava de mascar cravo. Então, o cravo, ele é tóxico, mas ele é tóxico quando é retirado o óleo dele. Tipo, se você fizer um chá de cravo, o chá não é o suficiente. Porque você precisa destilar mais. Né? Mas assim, você ficar fazendo o chá, você ficar fervendo o cravo e tomando aquilo, aí vai começar a te fazer mal. Agora, se você esquentar um leite e colocar o cravo por cima, que tem gente que faz isso, ou canela, etc., não tem problema. Porque o calor dali não é fervura, não é nada, não é capaz de destilar nada suficiente dessas plantas. Então, assim, eu nunca vi, assim, eu não conheço pessoas que mascam cravo. Foi o Uber que eu conversei esses dias que foi mais que falou isso. Mas eu também nunca vi falar de que alguém teve algum problema com isso. Então, se for em pequena quantidade, provavelmente não. Outra coisa que eu vi no trabalho aqui de vocês. O avental de proteção. Por que um avental de proteção? Vocês vão ver porque as coisas são muito inflamáveis, inclusive. Você vai mexer com muito... Para você tirar o óleo essencial de uma planta, você precisa de álcool. E álcool 99. O álcool etílico PA. Então, ele é muito inflamável, é muito complicado. E para tirar o óleo, você não tira num dia. Ele vai ficando em descanso, vai ficando em descanso. Aí você tem que trocar. Colocar mais. Trocar, colocar mais, trocar, colocar mais. Aí você consegue retirar. Só que quem trabalha com a cosmética em si não faz esse trabalho, a não ser que você queira fazer algo manual. O meu melhor amigo, por exemplo, ele tem uma empresa lá em Minas. Né? Eu ganhei vários produtos a empresa dele chama Ancestral. E ele faz... Agora ele não faz mais os óleos essenciais, ele compra, mas ele compra de produtores menores, né? Que fazem. Que ele faz tudo à mão. É uma maravilha. Sabe? O produto deles é uma maravilha. E ele é uma pessoa que tem 100% de conhecimento nessa parte de cosmética, de perfumaria, de vela aromática, de produto para pele, etc e tal. E eu sempre ganho uma amostra grátis.
É isso que é amigo bom. Eu acho maravilhoso o produto dele. Se tiver uma oportunidade, ou se puder, não sei, ah, vocês quiserem que eu converse com ele, para ele conversar com vocês, tipo uma palestra. É claro que ele não cobraria nada, ele é meu melhor amigo e ele é apaixonado por essa coisa de cosmética, como eu sou de farmácia. Ele ia falar com vocês assim, na maior alegria do planeta. Só que aí teria que ver como faria e se é possível fazer, tem que ver com a escola, tem que ver, etc. Mas ele adoraria. E vocês que gostam de cosmética, né? Aprenderiam mais de uma pessoa que está bem ligada com isso, trabalha com isso todo dia. Ah, deixa eu achar outra coisa que eu achei bem interessante, que eu gostei. Esse trabalho aqui, ó, por exemplo, foi uma explicação, foi feito um cartaz, né? Como eu pedi, assim, uma apresentação, bem conciso, explicativo, né? E uma coisa que eu adorei foi colocar referência. Isso é next level. Sim. Porque a gente, quando está mais novo e está aprendendo as normas, né? Nem pense em colocar referência. E eu achei isso muito bacana, muito massa. O trabalho ele tem tudo que eu pedi, ele tem explicação tudo que eu pedi, ele é conciso, não tem problema. Tá? Cada pessoa faz como prefere a escrita, né? Mas desde que ela explique, desde que esteja dentro do que eu pedi, que é uma apresentação, ok. Só que eu achei muito, muito bom a referência. Isso me chamou a atenção na hora. Esse trabalho aqui tem uma curiosidade. E eu que escrevi sobre isso para quem me mandou o trabalho. Era não a técnica, a utilização da coloração de grã. Tá? A coloração de grã, ela é utilizada. Aqui a explicação está certa, que é violeta de metila, violeta genciana, um corante básico, lugol, álcool etílico, acetona, etc. Só que ela não é usada no armazenamento.
Eu não vou tirar ponto por isso, não, tá? Aliás, eu não tirei ponto por isso. Para que ela é usada, a coloração de grã? Ela é usada no controle de qualidade. ou em outras pesquisas com bactérias. É. A gente colore grã para descobrir se a bactéria é gram positiva ou gram negativa. Tá? Aquela bactéria que está crescendo por exemplo, dentro de um frasco desse, ou dentro de uma coisa. Ou quando a gente vai pesquisar a bactéria, a gente faz as plaquinhas de Petri, a gente quer saber que bactérias são aquelas que cresceram nas colônias, a gente faz grã delas. A gente pega um pouquinho da amostra, coloca na lâmina, colore grã. A gente sai assim, de dentro do laboratório, depois de microbiologia, colorindo grã, roxo e rosa. Que aquilo não sai. Por Deus, não sai. Não sai do seu jaleco, não sai da sua mão, não sai. Porque assim, você tá de luva, mas às vezes sem querer encosta em algum cantinho aqui, tá de luva de jaleco, encostou um cantinho aqui na pele, é violeta genciana. Então não tem problema. Mas não sai. Então o seu jaleco para sempre vai ficar roxo e rosa. Bom seria se ficasse bonito, mas não, fica com os respingos. E a gente colore elas, as lâminas, elas secam. Depois de secas, que a gente seca com Lugol, etc. Depois de secas, a gente coloca no microscópio e vê. Deixa eu achar aqui uma foto para vocês. Uma foto de microscópio. Vocês já viram, já olharam no microscópio? Já. Eu amo. Aqui eu peguei uma foto só para vocês verem como a gente enxergaria no microscópio. Uma bactéria gram positiva, ela fica roxa. E a gram negativa fica rosa. Essa é a reagência. Aqui é um cocos e aquilo ali me parece um estafilococcus ou enfim. Pode ser um bacilo também. Eu teria que olhar no microscópio para ver alguma diferença ali nela. Mas é isso que você enxerga quando você faz uma coloração de grã. E aí você consegue determinar que tipo de bactéria está ali. Eu sei que aquela gram negativa aqui é um coco. Então, o que isso significa? Cocos, muitas vezes eles são patogênicos, muitas vezes eles não são patogênicos. Então, se tiver no produto lá de vocês, tem que ver a quantidade desses cocos. E geralmente a gente conta na lâmina. Faz quadrados imaginários e conta dentro desses quadrados quantas bactérias tem. Se tiver dentro do permitido, nos milhões, né? Micromilhões de bactérias lá. O seu produto está ok. Se tiver acima do permitido, já na contagem da lâmina, pode ter certeza que está tudo contaminado.
Porque elas crescem assim, de um dia para o outro. Puf. Elas fazem colônia assim, sem parar. Eu acho que eu tô falando demais hoje, porque eu tomei toda essa garrafa de água. E tomei agora, fui lá, peguei água, tomei metade dela. Tô falando mais que o normal hoje. Não parei um minuto de falar. Deve estar enchendo a cabeça de vocês de coisas. Mas, no geral, eu tô bem feliz com as coisas que eu tô vendo de vocês. Eu tô achando que vocês estão se aplicando. Vocês têm muita coisa para aprender com relação aos próprios EPIs, com relação às toxicidades, tudo mais, ao laboratório em si. Claro, vocês têm mesmo. Vocês ficaram com déficit nessas aulas, né? Sem professor. Então, vocês têm muita coisa para aprender com isso. E o que eu puder fazer, o que eu puder explicar para vocês, tirar a curiosidade de vocês, o que a gente conseguir montar, eu e a Tati, e oferecer para vocês, a gente vai fazer. Para vocês poderem, enfim, desenvolverem, né? A prática e o conhecimento da farmácia em si. Sei que tem muita gente que vai acabar não indo para a área de farmácia, que não gosta dela, né? Que já me falaram, mas aprender isso, ter conhecimento, ter tudo isso vai ser muito bom para vocês de qualquer forma. Então, alguns eu espero ter mudado de ideia, vai que viram meus colegas aí e tal. Ou os que já não vou não. Não quero. Tudo bem, normal. Mas pelo menos eu espero que vocês gostem das aulas, gostem da coisa que a gente consiga trazer as práticas e tudo mais. Então, para mim, vocês estão indo muito bem, vocês estão desenvolvendo e estão me surpreendendo. Positivamente. Sim, eu gostei bastante dos trabalhos que eu dei alguns exemplos aqui. Fiz algumas explicações, mas eu gostei bastante. No geral, de tudo que eu tô vendo. E eu quero ver vocês na prova semana que vem. Tá? E eu acho que é isso, pessoal. Porque senão eu vou. Na verdade, agora eu não tô nem lembrando de nenhuma história, o que é estranho. O que é realmente estranho. Pra contar pra vocês. Eu pergunto uma então. Oi? Você ficou sabendo daquele fisiculturista, Renato Carini, uma coisa assim? Como que é o nome dele? Quê? Pronto, ficou sabendo daquele. É fisiculturista, aquele profissional da educação física, bem famosinho. Como que é o nome dele? Renato Cariani. Você ficou sabendo de alguma coisa dos processos dele sobre desvio de produtos para produção de drogas? Porque ele é um profissional de fisiculturismo, então acho que ele tem uma empresa que produz. Eu não conheço essa pessoa. Mas. Ele tem uma empresa que produz suplementos. Ele é um profissional de fisiculturismo. Aí estavam alegando que ele estava fazendo a compra a mais de alguns produtos lá para a vai para a produção de drogas, na pessoa sabendo de algo.
Não fiquei sabendo, porque eu falei, eu acho que eu não conheço essa pessoa. Eu leio muita matéria, mas às vezes eu passo uma ou outra. Mas eu posso dizer para vocês que, assim, acontece. Você compra um lote maior tipo assim, uma quantidade maior de um medicamento X. Alguém citou o Breaking Bad. Não sei se foi nessa turma ou não. Aquela série Breaking Bad. Ah, eles fazem a droga a partir do medicamento. Eles tiram o princípio ativo e fazem a droga. Então, se você comprar você vê lote a mais, dependendo do que a pessoa está comprando, é que a Polícia Federal e outras polícias vão ficar de olho. Você fala, peraí. É porque tem uns compostos que o pessoal está usando agora, ah, que é para exercício físico. E aí, tipo, já foi dito que não pode, já foi dito que não é para fazer, vender até bala. Eu esqueci o nome dele agora. Enfim, o pessoal retira da medicação e produz uma droga, sim. Aí eles produzem drogas de forma estranhas, algumas injetáveis, outras em forma de bala, outras, é, enfim, de forma de comprimido mesmo, ou inalatório, ou formas que não deveriam existir. E aí as pessoas utilizam esse composto que não é para ser utilizado dessa forma. Não é para ser, né? Normalmente nem utilizado por ninguém. Exemplo, o hormônio de crescimento que o pessoal usa em educação física, academia, etc. É para ser utilizado quando a pessoa tem algum problema de crescimento. Aquilo é um hormônio. A minha mãe, há uns atrás, antes dela engravidar de mim, ela tomou suplemento e mesmo assim ela não emagrecia, não engordava. Ela teve que tomar soro, tomar um monte de suplemento para engordar muito pouco. Para engordar? Ela só conseguiu engordar porque ela tomou um antidepressivo, dava muita fome nela. E aí ela conseguiu, ela não engordava por nada. Eu sei como é que é, eu já fui assim. Isso é metabolismo. Aí você toma um suplemento, ok. Mas ele. Mas você tomar assim essas coisas, essas medicações ou compostos que o pessoal vai extrair e fala assim, oh, é bom. Isso aqui vai te ajudar, ó. E faz em uma forma de bala? Aí depois o povo reclama que tá com problema. Então sempre tem jeito, assim. Eu vou olhar depois esse caso, agora que eu no intervalo, e eu trago uma explicação para vocês, porque eu não conheço o caso dele, mas eu posso dizer o que, que é depois que eu ler aqui, se eu achar. Mas acontece bastante disso. O de pegar o medicamento, retirar o princípio ativo e fazer outra droga.
Prima de Farinha? Não. Não, elas não estão em um compilado de um livro, sabe? A gente consegue encontrar elas em artigos científicos. Se vocês quiserem, eu passo para vocês. Eu posto para vocês essas histórias. Ah, legal, beleza. Mas assim, um livro com compilado das histórias farmacêuticas não tem. Nossa, é muito interessante. Seria bastante interessante, na verdade, fazer. Muito legal. As histórias, né, que ficaram perdidas por aí. Seria bem interessante, mas ninguém fez ainda. Nem quer queimar muito a indústria farmacêutica também, né? Mas eu acho que com a questão dos casos passados, que já foi, já tem solução aí, ou até os que não tem, mas foram encerrados. Não, envolvem várias, né? Indústrias farmacêuticas. Acho que seria interessante, mas ninguém teve essa ideia. É uma boa ideia. Uma sugestão, então. É uma sugestão. Legal. Aham. Estou achando uma boa ideia. E aí, mas eu posto para vocês, tá? Beleza? Eu acho que por agora, então, é isso aí. A gente se vê em farmacotécnica. Tá bom? Então, bom intervalo para vocês. Até já já. Obrigada, Pro. Imagina. Que isso, gente. Tchau, tchau.